Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou apresentar a análise de dados, ou seja, como é que se faz uma análise de dados dentro dos preceitos que nós estamos desenvolvendo na tecnodocência, se pautando na análise textual discursiva. Eu sou a professora doutora Luciana de Lima e vou então iniciar a apresentação do vídeo. Estamos em outubro de 2024. O que é então alguns elementos que fazem parte desse vídeo? Vou falar sobre os conteúdos que estão sendo abordados aqui. Nós vamos trabalhar com três conteúdos: o conteúdo conceitual, o conteúdo factual e o conteúdo procedimental, à luz da teoria de Zabala, né, com a obra de 2014 que consta nas referências. Então, o que é um conteúdo conceitual? É um conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns e que descrevem relações de causa e efeito ou de correlação. E aí, quais são exemplos aí de conceitos? Mamífero, densidade, impressionismo, função, cambalhota, dentre outros. Então, dentro do conteúdo, né, que você vai trabalhar na sua pesquisa, você pode olhar para um conteúdo conceitual. Então, na área de história, independência do Brasil; na área de química, reações químicas; na área de matemática, fração, né, e assim sucessivamente. O que seria então um conteúdo factual? É o conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares. A idade de uma pessoa, por exemplo, é um fato, né? A conquista de um território, a localização ou a altura de uma montanha, os nomes, códigos, axiomas, dentre vários outros aspectos. Um fato se caracteriza pela sua singularidade e seu caráter, que é descritivo e concreto. Então, ele tem um traço definidor, segundo Zabala, tá bom? Então, você precisa encontrar dentro do que você está pesquisando qual é o fato que você vai querer investigar, se os seus alunos ou sujeitos de pesquisa realmente conseguiram alcançar. E em relação aos procedimentos, né, Zabala define que é um conjunto de ações ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo. Incluem, entre outras coisas, as regras, técnicas, métodos, destrezas, habilidades, estratégias e procedimentos. São conteúdos procedimentais: ler, desenhar, observar, calcular, classificar, dentre outros. Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar muito mais uma análise de dados voltada para o conteúdo conceitual e factual do que procedimental, embora algumas características do procedimental sejam apresentadas, tá certo? Mas quando nós pensamos até o momento sobre conteúdos procedimentais, a gente está levando em consideração os conteúdos de cálculo e resolução de problemas vinculados à matemática. Isso não significa que você não possa adaptar, né, esse conteúdo para o que você faz. Então, se for ler, desenhar, né, observar, você pode estar adaptando, mas o que a gente vai mostrar aqui está vinculado a esses dois aspectos, a um cálculo e a uma resolução de problemas matemáticos. Nós nos baseamos, portanto, na análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi. Nós temos um vídeo aqui no canal que explica como é que essa análise textual discursiva acontece. No entanto, para que nós possamos observar o processo de aprendizagem, né, nós entendemos que alguns aspectos da análise textual discursiva precisaram ser, digamos, adaptados, tá certo? E foi isso que nós fizemos e por isso a necessidade desse vídeo. Nós vamos utilizar, então, essas 5 fases, né, etapas da análise textual discursiva. Nós vamos trabalhar, então, com a unitarização, com a categorização, descrição, interpretação e argumentação. No entanto, é justamente nas duas etapas iniciais que nós fazemos uma modificação, na unitarização e na categorização. Então, nós não estamos trabalhando com a análise textual discursiva na íntegra, por conta dessa modificação que nós vamos apresentar aqui em relação a essas duas primeiras etapas. As demais nós adaptamos também, mas nos aproximamos mais da essência do que Moraes e Galeazzi trazem.
Então, pronto. Quando nós pensamos em termos de categorias, né? Eu vou colocar aqui para vocês não só as categorias dos conceitos e fatos, mas como também dos procedimentos, tá certo? Dos conteúdos procedimentais. Então, a gente tem aqui as categorias a priori que a gente pensou para categorias e fatos. Então, nós temos a categoria acerto, que nós estamos chamando aqui de A, e nós temos a categoria erro, que nós estamos chamando aqui de E. Acerto é quando os estudantes acertam os conceitos e fatos, e erro quando eles erram, certo? Mas existem subcategorias. Então, nós temos aqui a subcategoria A2 e a subcategoria A1. O A2 diz respeito a um acerto completo. Isso significa o quê? Uma adequação completa da definição ou do fato apresentados pelos estudantes em comparação àqueles utilizados na fundamentação teórica. Então, você precisa ter uma fundamentação teórica para comparar aquilo que a fundamentação teórica diz e aquilo que o seu estudante ou o seu sujeito de pesquisa trouxe para você, certo? Então, você vai comparar. Será que está completamente certo ou está parcialmente certo? O que é um acerto parcial? É uma adequação parcial na definição ou do fato apresentados pelos estudantes em comparação àqueles utilizados na fundamentação teórica. Então, eles trouxeram um acerto, ou seja, está dentro dos conformes, mas não está completamente certo. Então, nós classificamos como A1. Em relação aos erros, nós temos para conceitos e fatos 3 tipos de erros. A troca conceitual, que nós estamos chamando de E3, o inadequado, que nós estamos chamando de E2, e o incipiente, que nós estamos chamando de E1. O que é uma troca conceitual? É quando há uma substituição conceitual da definição ou do fato por uma definição de outro conceito ou por outro fato similar ou não. Certo? Então, a pessoa vai definir alguma coisa e aí ela trocou essa definição com outra. Se encaixa no E3. O inadequado é quando realmente aquilo que a pessoa escreveu não está condizente com aquilo que é necessário ou está sendo apresentado na fundamentação teórica, tá certo? Então, é o que a gente chama de inadequação conceitual ou factual, tá? Então, eles escreveram algo que tem consistência, mas que não tem nada a ver com aquilo que está sendo proposto na fundamentação teórica. E o incipiente, a gente encontra 2 situações. Quando os estudantes se manifestam com respostas semelhantes a não sei, ou deixam em branco, ou quando fica evidente que os estudantes copiaram e colaram as definições e os fatos de informações retiradas da internet. Ou então eles copiaram e colaram de livro, ou então eles copiaram e colaram dos demais colegas que estavam próximos dele, tá bom? Então, quando isso acontecer, nós temos um E1. Quando a gente faz uma comparação entre 2 instrumentos, né? Então, a gente tem aqui o instrumento 1, que pode ser, por exemplo, um questionário inicial, e um instrumento 2, que pode ser, por exemplo, um questionário final, tá certo? Então, você vai comparar as respostas, né? As categorizações que você fez anteriormente, com A2 até o E1, tá certo? Então, quando você vai fazer essa comparação, a gente pode desenvolver aí uma classificação da aprendizagem, tá certo? Desculpem, é porque eu tô com a mão esquerda no mouse, por isso tá assim. Então, processo de aprendizagem é uma classificação, estagnação da aprendizagem é outra, e a finalização da aprendizagem é outra, tá certo? Então, nós temos 3 classificações possíveis quando a gente compara um instrumento com o outro, tá certo? Dentro do processo de aprendizagem, nós temos a situação de superação, a situação de aprofundamento e a situação de retrocesso. Na estagnação e na finalização, não ocorrem, digamos assim, subclassificações, tá bom? Então, no processo de aprendizagem, a gente coloca, quando está em superação, o código PAS.
PAS, se preferirem. No processo de aprendizagem, no aprofundamento, o PAA, e quando for retrocesso, o PAR. Estagnação da aprendizagem é A e finalização da aprendizagem é FA. O que significa cada uma dessas coisas, né? Então, vamos lá. A superação, ela sempre vai acontecer quando o sujeito da pesquisa, ele sai de uma categoria menor para uma categoria maior. Então, digamos, se ele estiver no E3, no primeiro instrumento, se ele passar no segundo instrumento para o A1 ou para o A2, ele vai estar num processo de aprendizagem que caracteriza uma superação. A mesma coisa em relação ao E2, por exemplo. Se ele passar para o E3, para o A1, para o A2, então ele superou. Se você considerar o E1, aí se ele passar para o E2, E3, A1 ou A2, ele também superou. O aprofundamento também é uma superação. Vocês poderiam até me perguntar, e o A1, né? Não pode passar para o A2? Pode sim. Só que nessa condição, nós estamos denominando de aprofundamento. É uma superação especial, porque simplesmente ele estava certo, só que agora ele ficou completamente certo, tá? Em termos de retrocesso, é o contrário da superação. É quando ele está num nível maior, né, de compreensão, e ele vai para um nível menor. Então, no instrumento 1, ele pode estar no A2 e passar para, no instrumento 2, o A1, E3, E2 ou E1. A mesma coisa pode acontecer com as outras situações. Ele estar no A1 e passar para o E3, ou E2, ou E1, e assim sucessivamente, tá? Então, a superação é quando ele sai de uma categoria menor, vai para uma categoria maior, e o retrocesso é quando ele está numa categoria maior e vai para uma categoria menor. A única especificidade é quando ele sai do A1 e vai para o A2, que é o aprofundamento. A estagnação por si só é intuitiva, né? Então, ele estava no primeiro instrumento, por exemplo, no questionário inicial, ele estava no A1, no questionário final, ele continuou no A1. Então, estagnou, não foi para cima nem para baixo. Assim acontece com todos os outros. A única exceção, novamente, é o A2. Porque quando ele está no A2 e ele continua no A2, então ele chegou já sabendo completamente aquele conceito, aquele fato, e ele continuou depois do processo de aprendizagem, né, de tudo que foi feito com essa pessoa, continuou no A2, né, então significa que houve uma finalização da aprendizagem. No entanto, há uma ressalva a ser feita aqui em relação a essa finalização. Vou colocar uma estrela aqui manual, que significa o seguinte, essa finalização não necessariamente precisa estender para toda a vida daquele sujeito. A gente só pode garantir que houve uma finalização da aprendizagem no período em que foi aplicada aquela pesquisa ou aquela situação de avaliação, tá certo? Então, ele sai, quando a gente começa a aplicar o projeto, ele começa com o A2 e quando termina o projeto ele ainda está no A2, então durante aquele período a gente pode afirmar que é uma finalização que ocorre uma finalização da aprendizagem. E em relação aos procedimentos, né? Algumas coisas mudam, tá certo? Eu falei que nós iríamos trabalhar especificamente com cálculos matemáticos e situação-problema. Então, é sobre isso que eu vou estar falando. Mas, quem quiser pode adaptar essas ideias para outros aspectos. E nós temos uma categoria A também de acerto e uma categoria E de erro, ok? Do mesmo jeitinho. No entanto, na categoria procedimento, na categoria A, desculpa, a gente não tem uma subcategoria. Então, sempre vai ser um acerto completo quando for acerto. Então, o que é um acerto completo? É o uso correto do raciocínio lógico e utilização correta do algoritmo de cálculo pelos estudantes na solução de problemas ou operações matemáticas, tá bom? Então, isso vai ser caracterizado um acerto completo. No entanto, aqui nos procedimentos, né, no conteúdo procedimental, nós temos 4 tipos de erros, tá? Diferentemente do conceitual factual, que eram só 3. Então, o que é o E4? Erro parcial B, que a gente chama.
quando os estudantes fazem uso correto do raciocínio lógico e o uso incorreto do algoritmo de cálculo. Tá certo? Então, a gente entende que fazer um uso correto do raciocínio lógico digamos assim, a pessoa gasta mais elementos cognitivos do que simplesmente errar o cálculo, tá certo? E quando a gente fala em erro parcial B, é quando os estudantes fazem uso incorreto do raciocínio lógico e, pasmem, pode acontecer, né? O uso correto do algoritmo de cálculo, tá bom? Então, quando o raciocínio lógico não está correto, mesmo que a pessoa tenha feito o algoritmo adequado, nós entendemos que esse é um erro parcial A. O que é um erro total, então? É quando os estudantes fazem um uso incorreto tanto do raciocínio lógico quanto do algoritmo de cálculo. Então, eles erram completamente. E um incipiente é semelhante àquele que nós abordamos anteriormente. Então, quando os estudantes se manifestam com respostas semelhantes a não sei ou deixam em branco, ou quando fica evidente que eles copiaram e colaram procedimentos da internet, de livros ou dos demais colegas, tá bom? Então, também tem essa característica. A única diferença aqui é porque nós temos uma divisão do tipo de erro que eles podem cometer em relação ao raciocínio lógico e ao algoritmo de cálculo. Da mesma forma, a classificação da aprendizagem acontece. Nós temos também 3 classificações: processo de aprendizagem, estagnação e finalização, certo? A diferença no processo de aprendizagem aqui é que nós vamos ter apenas a superação e o retrocesso. Não há condição de, em conteúdos procedimentais, haver aprofundamento, tá bom? Então, nós utilizamos aqui os mesmos códigos e a mesma ideia continua, né? Então, o que nós temos? Sair de uma categoria menor para uma categoria maior é superação, e sair de uma categoria maior para uma categoria menor é um retrocesso. Tudo isso está dentro do processo de aprendizagem. A estagnação é quando essas categorias se mantêm no EA, e a finalização da aprendizagem é quando aquela categoria de acerto se mantém. Então, ele acertou no começo, acertou no fim. Então, dentro daquele período em que se está apresentando, está trabalhando o projeto, houve a finalização da aprendizagem. É importante ressaltar um aspecto aqui, uma vez que eu já falei do processo de aprendizagem como um todo, né? Então, bem aqui, nós temos a ideia de retrocesso. E vocês podem ficar perguntando por que um retrocesso estaria dentro do processo de aprendizagem. E aí nós estamos utilizando a base em Piaget. Piaget fala que é importante, num processo de aprendizagem, que ocorram desequilibrações, né? Que na realidade a gente só avança diante das desequilibrações, tentando se reequilibrar, e nesse processo nós avançamos em termos de compreensão, né, do que a gente precisa aprender. Então, é possível que no processo de aprendizagem, no momento da desequilibração, a pessoa volte a um estágio anterior. Quem também defende essa ideia é Ausubel. E esse retorno não significa que a pessoa está desaprendendo, significa que ela está tentando se reequilibrar. Então, por isso, a gente coloca o retrocesso dentro do processo de aprendizagem. O mais difícil, dentro do que você vai avaliar, é a estagnação da aprendizagem. Essa daqui é complicada, porque você estimulou, né, com alguma atividade, com alguma ação, com alguma coisa diferente e não surtiu efeito. Então, isso é importante de ser observado. Muito bem, então, para que a gente possa executar a metodologia de análise de dados, a gente vai seguir esses 12 passos que estão aqui com todas essas ações. Eu vou passar rapidinho aqui só para vocês terem uma noção do todo e depois eu vou explicar passo a passo como acontece cada uma delas. Então, passo 1. Você aplica aquelas categorias de acerto e erro nos resultados do instrumento 1,
para cada conceito, fato ou procedimento. Então, se você está analisando 10 conceitos, você vai fazer esse primeiro passo aí 10 vezes. Depois, você vai calcular as frequências absolutas e relativas das categorias vinculadas aos resultados dessa aplicação no instrumento 1. Então, a mesma coisa. Se você aplicou as categorias para o primeiro conceito e você ainda tem mais 9, né? Esse cálculo de frequências absolutas e relativas, você também vai fazer as 10 vezes, tá? Então, tome cuidado, essa escolha, ela precisa ser bem consciente e vinculada à execuibilidade do seu projeto. Você pode não ter tempo hábil para analisar todos os conceitos, fatos e procedimentos que você quiser, tá? Então, tem que olhar bem direitinho o tempo disponível que você tem para fazer a pesquisa, para depois verificar escolher quais os conceitos, fatos e procedimentos você quer. Então, eu vou aqui para o 3 agora, ó. Construir um gráfico sobre as categorias a partir dos dados da tabela vinculada ao instrumento 1, tá? Então, você categoriza, constrói a tabela, constrói o gráfico. Depois, o que você vai fazer? No passo 4, você vai aplicar as categorias nos resultados do instrumento 2, para cada conceito, fato ou procedimento. Então, é óbvio que se você já escolheu quais são os conceitos, fatos e procedimentos que você fez no 1, você só vai aplicar, né, para esses conceitos, fatos e procedimentos escolhidos no instrumento 2. O procedimento é o mesmo. Você vai calcular as frequências absolutas e relativas e vai construir um gráfico. A única diferença que tem nesses 3 passos aqui, 4, 5 e 6, é que você vai fazer agora a construção para o instrumento 2, né, a partir do que você fez no instrumento 1. Tá certo? Eu vou mostrar esse detalhe para vocês daqui a pouco. E aí, depois que você fez isso, é que você vai ter condições de aplicar a classificação da aprendizagem com seus respectivos códigos, tá bom? Comparando os resultados obtidos com a categorização dos resultados dos instrumentos 1 e 2. Vai calcular a frequência absoluta para a classificação da aprendizagem e vai construir um gráfico também. Então, esses 3 passos, né, eles estão juntinhos, tá bom? E aqui você tem uma classificação só, que é aquela que eu apresentei anteriormente. Uma classificação para conceitos ou fatos e outro tipo de classificação para os procedimentos, né? E pronto, depois que a gente fez isso tudo, a gente cumpre, né, a fase da unitarização e da categorização defendidas por Moraes e Galeazzi, e a gente vem agora com os elementos mais propriamente ditos, né, dando continuidade à ATD. Então, você vai utilizar a ATD para aprofundar a análise qualitativa. Considerando que já existem 5 categorias previamente, não há necessidade de realizar essa unitarização e categorização, né? Como eu falei antes. Inicia-se agora pela descrição. Então, no passo 10, a gente vai fazer a descrição, inserindo os dados em uma tabela de acordo com os resultados numéricos obtidos em cada categoria anteriormente vista, tá? Não se preocupe, viu, que eu vou explicar tudo. Na interpretação, é necessário escrever um texto que relacione os dados obtidos na descrição com o referencial teórico, tá bom? Então, aqui, pronto, a gente vai entrar com os autores, isso é muito importante. E na 12, a gente vai fazer a argumentação. E aí você fica um pouco mais livre, porque você vai fazer as suas inferências, né? Depois de tudo isso que você viu, que você vivenciou, o que você pode extrair aí de inferências para explicar o fenômeno que você está querendo investigar. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, categorias no instrumento 1. Vamos supor aqui que a gente está trabalhando com um questionário inicial, tá? Então, pronto, a gente vai construir essa tabela, vai colocar aqui os símbolos dos sujeitos, S1, S2, S3, quantos você tiver, né? Obviamente, quanto mais sujeitos você for analisar, mais trabalho você vai ter, tá? Bem, aqui você coloca, copia e cola as respostas dos sujeitos, tal qual eles escreveram. Não corrija o português, não corrija erros de digitação, não corrija nada. Coloca tudo aqui do jeitinho que eles fizeram. E pronto, aqui é a sua ação. Nessa coluna, você vai começar a pensar, né? E aí você vai atribuir os códigos lá das categorias de acerto e erro, né? E aí você vai olhar, essa resposta
tá? De que forma em relação à fundamentação teórica que está sendo utilizada. Então, eu coloquei aqui alguma coisa fictícia, né? O sujeito A1 está com erro 3, o sujeito A2 com acerto incompleto, o sujeito 3 também com erro 3 e assim sucessivamente, tá bom? O passo 2 e 3, coloquei os dois aqui juntinhos, porque tabela e gráfico andam muito juntos, né? Então, tá aqui, vamos ver como é que usa a tabela e o gráfico no instrumento 1, que seria, por exemplo, o questionário inicial. Então, tá aqui. Você vai colocar a estatística básica, que é a frequência absoluta e a frequência relativa, em relação às categorias. Então, você fez lá uma listinha, né? Categorizou tudo, muito bem. Quantas respostas foram A2? Tá aqui, eu coloquei uma, ficticiamente, tá? Se eu puder dizer isso, né? A categoria 1, 4 respostas. A E3, 5 respostas. A E2, 2 respostas. E a E1, 3 respostas. Eu tenho então um total de 15 sujeitos sendo analisados, tá bom? Vou fazer então a frequência relativa, tá? Aí você faz uma regrinha de 3 no Excel, coloca uma formulazinha que vai mais rápido, tá bom? E aqui, olha só, coloquei todas as porcentagens. Tudo isso é dado em porcentagem, por isso aqui no final tá dando 100, né? Uma coisa muito importante, né, que vocês precisam lembrar um detalhe, mas é importante. Quando vocês fizerem a frequência relativa, coloque sempre uma casa decimal para poder dizer que o número que vem antes dela é um número que está exato, tá bom? Então, isso é uma característica de um número significativo, tá? E aqui a gente tem o gráfico que foi desenhado a partir da frequência relativa, tá certo? Então, o gráfico fica melhor de ver, né? Então, a gente vê aqui que a maior incidência nessa situação fictícia foi de erro 3, né? Essa categoria foi a que mais bombou, digamos assim, né? Dentro dos nossos sujeitos. Uma coisa muito importante quando vocês forem fazer gráfico, especialmente de porcentagem, é colocar o número máximo aqui do seu eixo y igual a 100 e o seu número mínimo igual a 0, tá bom? E aqui eu fiz uma divisão de 10 em 10, tá? Essa divisão é automática no Excel ou em qualquer planilha eletrônica. Você pode também colocar de 20 em 20, se preferir, tá bom? Então, o importante é que aqui em cima seja 100. E aqui nós temos essa situação, essa configuração. Vamos para frente, porque a gente só começou, né? O passo 2 é aplicar as categorias no instrumento 2. Vamos supor, então, que a gente está trabalhando com um questionário final. E aí, a gente vai lá e constrói essa tabela. Veja que isso aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor. Isso aqui já foi construído anteriormente, tá certo? Isso aqui já existe. Então, o que você vai fazer? Você só vai acrescentar essa coluna aqui e essa coluna aqui. Não vai fazer tudo do zero, né? Tá certo? Então, é para a gente caminhar no processo. E é bacana você colocar uma resposta do lado da outra e as categorias que você vai observar e lançar a respeito dessas respostas do instrumento 2 bem aqui. E aí fica muito bacana de ver a comparação assim por cima, porque daqui a pouco a gente vai juntar essas ideias todas, né? Mas nesse segundo momento, que na realidade é esse passo 4, vocês vão acrescentar aqui essas duas colunas com as respostas, fazendo as devidas categorias. Gente, essa fase da categorização, ela é fundamental. Se você não tiver certeza de que você fez corretamente, volta. Volta e olha para ver se está correto. E se não tiver, ajusta. Mesmo que você tenha que fazer nesse início novos cálculos, tá bom? Então, essa automatização da planilha, do cálculo da porcentagem também é bem bacana. Quando você coloca a fórmula na planilha, ajuda muito, tá bom? Então, tenha certeza de que você fez a categorização adequada, porque depois, se você perceber que errou, voltar tudo fica um pouco mais complicado. E aí vamos fazer, né, a tabela e o gráfico no instrumento 2, que é o questionário final, que são os passos 5 e 6. No entanto, quando você for fazer, né, você vai fazer na realidade uma tabela e um gráfico que junte os resultados dos dois instrumentos, né? Então aqui, ó, por exemplo, no A2, antes eu tinha uma resposta, né, na frequência absoluta.
Agora eu tenho 2 pessoas, né, que chegaram num acerto completo. Aqui eu tinha 4 pessoas, né, agora eu tenho 8, tá certo? E assim sucessivamente. Veja que erro incipiente eram 3 e agora tem nenhum, tá bom? Então é legal olhar essa tabela assim, uma do lado da outra. Obviamente, eu vou fazer aqui as frequências relativas com a regrinha de 3, usando a fórmula também. E quando eu for fazer o gráfico, eu não faço o gráfico das frequências absolutas, eu faço o gráfico só das frequências relativas, portanto, esse máximo aqui de 100 é importantíssimo, tá bom? Para parametrizar e a gente poder olhar para o gráfico de uma maneira adequada. Então, o que tem aqui? Olha só, o que está em azul era o que veio do instrumento 1, e o que está em preto desculpa, gente, é porque aqui ficou o instrumento 1 também, viu? Tem um erro, tá bom? Aqui é o instrumento 2. Eu não consigo escrever com a mão esquerda, mas tudo bem. Aqui é o instrumento 2, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o azulzinho como instrumento 1 e o pretinho como instrumento 2. No azul, o que era mais chamativo era o erro 3, né? Da categoria E3. E agora eu tenho o que está chamando mais atenção na categoria A1. Então, de maneira geral, né, a gente pode ver que houve, né, um crescimento dos acertos. Porque se eu somar esse acerto aqui do preto grande com um preto pequeno aqui, né, do A2, eu vou ter aí, quer ver, ó, 66, 60, quase 67%, né, de estudantes que entraram nessa categoria de acerto. Então, aquilo que a gente aplicou, né, teve aparentemente um bom resultado, tá bom? Mas essas são só inferências preliminares que a gente tira a partir daí para mostrar a importância da gente fazer o gráfico do instrumento 1 conjuntamente com o gráfico do instrumento 2, tá? Então, esses são os passos 5 e 6. Nós temos aí o passo 7, agora sim, a classificação da aprendizagem, saindo do instrumento 1 e chegando no instrumento 2. Vamos ver então como é que a gente pode fazer. Vamos fazer a tabela, né? Então veja só, bem aqui, até aqui você já tem a sua tabela construída. Você não precisa fazer isso de novo. Você vai agora acrescentar só essa coluna aqui, né? Para colocar a classificação da aprendizagem. Então veja só, aqui eu tinha um E3 no sujeito 1, né? Aí ele foi para uma categoria A1, então é uma superação que tem o código PAS. No sujeito 2, eu tenho ele saindo de uma categoria A1 e indo para uma categoria A2. Então aqui, veja, é uma superação, mas é uma superação especial, que é caracterizada como aprofundamento. Então eu tenho o PAA. Aqui, no S3, eu tenho saindo do E3 e indo para o E2. Então aqui ele saiu de uma categoria maior, foi para uma categoria menor. Eu tenho, portanto, o retrocesso, que é o PAR, tá? Uma outra característica interessante é o S6. Veja, ele começou com A1 e continuou com A1. Então, aqui eu tenho uma situação de estagnação, é A, tá bom? E eu tenho também aqui no S8 o A2, iniciando com A2 e finalizando com A2. Então, eu tenho uma situação de finalização, que é o FA, pelo menos durante esse período de aplicação. E assim eu faço essa aplicação da classificação em todos eles, para que na sequência eu faça a tabela e o gráfico. Só que agora a tabela e o gráfico não vai ser mais em função das categorias, mas em função da classificação. Então eu tenho aqui, ó, 7 sujeitos com superação, 1 sujeito com aprofundamento, 2 sujeitos com retrocesso, 4 com estagnação e 1 com finalização. Lembra que eu tenho um total de 15, então aqui eu vou continuar tendo 15, né? Faço aqui a frequência relativa, sempre com uma casa decimal, obviamente o total vai ter que ser 100. No meu gráfico, eu coloco sempre o máximo aqui como sendo 100 e vou olhar como é que ficou a distribuição aqui, né? Então fica fácil de ver que a maioria, como a gente já tinha desconfiado anteriormente, né, teve uma superação. Mas a gente tem também
um pessoal que está com estagnação numa posição relativamente alta em relação aos demais, né? Então a gente precisa entender o que foi que aconteceu. Então vamos lá, para frente. Passos 8 e 9, são 12, né? Então nós vamos para o passo 10, descrição. Eu diria que esse passo aqui, ele vai ser o mais demorado, né? Mais demorado que os outros, tá certo? E aqui a gente vai observar as 5 categorias, ou as 5 classificações, né? Do processo de aprendizagem, tá certo? Na realidade, o nome não seria nem processo de aprendizagem, né? Aqui a gente poderia trocar esse nome e colocar classificação de aprendizagem, que são 5, né? Então a gente vai olhar para essas 5 classificações. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira situação, né? Na realidade, a primeira classificação, que é a superação. Então, eu vou fazer uma descrição para a superação especificamente. Isso significa que eu vou fazer uma descrição para o aprofundamento, ou uma descrição para o retrocesso e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu vou olhar sujeito a sujeito. O sujeito 1 teve essa resposta no instrumento 1, teve essa resposta no instrumento 2, ele teve esse erro inicial, certo? Que foi um E3, e ele superou, né? E foi para um acerto A1, tá certo? E assim eu vou fazer para todos eles. Aqui eu estou condizente com o resultado que eu tive lá. No gráfico anterior. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que era o que estava lá na nossa tabela, né? Então, quantas superações diferentes ocorreram? Veja que eu coloquei 4 superações diferentes, mas não foram 7. Aqui a ideia é mostrar não quantas superações ocorreram, mas quantas superações diferentes ocorreram. Então, eu estou aqui com o diferente, certo? Então, quais são? Ó, ele saiu do erro 3, e eu coloquei aqui embaixo, né? Do erro 3 para o acerto A1, saiu do erro 2 para o acerto A1, saiu do erro 1 para o acerto A1 e saiu do erro 1 para o erro 2. Então, nós tivemos aí 4 tipos de superação, tá bom? E é importante aqui, porque como eu não coloquei o conteúdo das respostas, é interessante você anotar aqui do lado o que foi o que ele errou e o que ele acertou. Na realidade, evidenciar qual foi a superação. Então, se ele teve um erro 3, ele errou especificamente isso. Se ele teve um acerto A1, então ele chegou aqui, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Então, essa descrição, ela é muito importante para que a gente possa mostrar, né, da onde ele saiu qualitativamente e aonde ele chegou qualitativamente. Então, essa transformação é muito importante de ser observada, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer com o aprofundamento. Gente, só um detalhe, né? Eu tô falando sempre do conceitual, tá bom? O procedimental é do mesmo jeitinho, só que, obviamente, são cálculos, raciocínios lógicos, tá bom? Então, eles não vão estar escrevendo, mas vão estar mostrando como eles fizeram o cálculo acontecer, tá bom? Veja que lá no aprofundamento só tive um sujeito, né? Então, eu só coloquei ele aqui. A resposta que ele deu no primeiro, a resposta que ele deu no segundo, o acerto, que foi A1, e o acerto, que foi A2, né? Aí aqui, ó, se houver apenas um aprofundamento, não há necessidade de preencher essa informação aqui, tá bom? Então, quantos aprofundamentos diferentes ocorreram? Não se aplica, tá certo? Nesse momento. Mas, quais aprofundamentos diferentes ocorreram, você precisa descrever que o único aprofundamento ele teve. E é uma descrição bem rápida, tá? Bem rápida. Então, você coloca, ele tinha acertado isso, né, mas não tinha colocado essa informação e agora ele colocou, né? Então, é uma coisa rápida, essa descrição não precisa ser assim, o texto muito grande, né? Você coloca simplesmente pontuações para que depois, quando você for escrever mais para frente, você tenha um elemento mais rápido de consulta. No retrocesso, gente, mesma coisa, né? Vai ser do mesmo jeitinho. Então, a gente teve 2 retrocessos, coloquei 2 sujeitos. Coloca aqui a resposta do instrumento 1 no instrumento 2, que erro que ele cometeu foi um E3,
e foi depois para um E2. E o outro saiu do A1 e foi para um erro E3. Eles tiveram, portanto, 2 retrocessos diferentes. Aqui, os diferentes coincidiram com o número total de retrocessos, mas nem sempre acontece, como eu mostrei no primeiro exemplo, tá bom? Então, é importante que você compute aqui quantos retrocessos diferentes aconteceram. E qual retrocesso aconteceu? Ele saiu do E3 e foi para o E2, então ele tinha errado uma coisa e agora, né, tinha feito o quê? Uma troca conceitual e agora ele errou completamente, né? E o que foi que aconteceu? Então, você precisa descrever aqui do lado o que foi que aconteceu. O acerto A1, bom, ele tinha acertado parcialmente, agora ele cometeu uma troca conceitual. Então, o que foi que aconteceu, né? Você precisa evidenciar esse elemento para caracterizar aí esse retrocesso. Isso tudo, então, faz parte do qualitativo. E aqui a gente tem uma estagnação, né, que é a outra classificação da aprendizagem. Então, obviamente, lá nós tínhamos 4, coloquei os 4 aqui, aí sai de uma resposta, a resposta do primeiro instrumento, a resposta do segundo, e o que ele estagnou. Então, aqui, ó, a gente teve estagnação no A1, estagnação no E2 e estagnação no E3. Então, foram 3 tipos diferentes de estagnação, tá certo? Apesar de terem sido 4 pessoas. E aqui você vai colocar o que ele estagnou no A1. Então, ele estagnou um acerto incompleto, ele continua incompleto nisso aqui. Ele fez uma troca conceitual. Então, que troca conceitual foi essa? Olha, ele estava fazendo essa e continua fazendo essa. Vocês podem perguntar, ele trocou. Ele fez uma troca conceitual dentro da troca conceitual. Coloco isso? Com certeza, né? Então, antes ele tinha colocado uma coisa, uma troca, e agora ele fez uma outra troca diferente da anterior. Continua sendo estagnação, mas com essa diferença aí, né? E o erro 2, ele continua errando do mesmo jeito. Às vezes ele pode ter errado uma coisa, agora ele trocou o erro, mas ele continua no erro 2, então está estagnado, tá bom? E por fim, a finalização. Então, o que aconteceu? O sujeito 8 foi o único que teve a resposta completamente correta, a resposta 2 continuou sendo completamente correta, então ele teve o acerto A2. Não precisa colocar os outros elementos, só isso é suficiente. O passo 11, né? Falei para vocês que a descrição era um pouquinho mais demorada, né? Agora a gente vai deslanchar um pouco mais. O passo 11 é a interpretação. E aqui, novamente, não são os processos de aprendizagem, mas sim a classificação da aprendizagem. Então, o que a gente tem aqui? Uma tabela. Aqui, os passos são todos feitos de tabela, ajuda muito, viu? Então, o que a gente tem? Primeiro, a gente vai colocar as referências e as definições dos conceitos, né? Ou dos fatos que vocês estão trabalhando. E se for procedimento, você vai colocar qual é o procedimento correto segundo esses autores que você está elencando aqui, ó. É muito importante. E é importante também vocês não colocarem só uma definição. Coloquem 2, ou só um procedimento. Coloquem 2 autores fazendo procedimentos semelhantes ou diferentes, né? Que, de repente, os sujeitos investigados podem estar utilizando, né? Essas informações, né? Porque aprenderam aí anteriormente ou aprenderam com você mesmo nesse processo, tá bom? Então, é importante você colocar aqui, porque agora você vai comparar aquilo que os autores estão dizendo e aquilo que você está obtendo como resposta dos seus estudantes, né? Dos sujeitos da pesquisa. Então, veja só, lá na superação, a gente teve 4 tipos de superação, né? E aqui você vai mostrar a relação da definição dos autores com o tipo de superação. Onde é que aconteceu essa superação, como aconteceu, por que superou, tá bom? Então, são elementos indicativos. Então, nessa linha aqui, você vai dizer exatamente isso. Então, vamos supor, você tem aqui um autor que falou uma determinada coisa. O seu estudante aqui na superação tipo 1, né, ele saiu de um local e foi para outro, né? E aí, onde aconteceu essa superação dentro daquilo que o seu aluno está trazendo?
como foi que ele superou, né? E por que ele superou, assim, comparando com o conceito. Então, ele está se aproximando desse conceito ou não está se aproximando desse conceito dentro da superação? Ele atingiu esse conceito plenamente? Não atingiu. Por quê? O que faltou? O que tem? Então, agora é um momento de você usar um pouquinho mais o seu raciocínio para fazer essa comparação qualitativa também. Você vai fazer isso para todos os tipos de superação. Depois você vem para o aprofundamento, que só tem um tipo lá no nosso exemplo, né? Então, veja que isso é exemplo, tá certo, gente? No processo de vocês podem ter mais tipos, mais elementos, né? Então, aqui, ó, a relação da definição dos autores com o tipo de aprofundamento. Do mesmo jeito, né? Onde, como, por que esse sujeito aprofundou de acordo com a sua referência que você está utilizando lá em cima. A mesma coisa você vai fazer com o retrocesso, tá certo? E aí, pode acontecer, em determinados momentos, você achar que só essa comparação com o autor que você está fazendo anteriormente não seja o suficiente, tá certo? Então, você pode trazer outros autores que explicam um pouco mais por que houve esse retrocesso. Geralmente, os alunos têm dificuldade em relação à compreensão desse conceito, aí você vai ter que usar outros autores, mas não tem problema não, tá bom? Pode fazer isso. E na estagnação, tá certo? Você também vai colocar essa relação aí que você teve em função da referência que você está utilizando. Eu coloquei um tipo X aqui, porque não coube nos slides, tá certo, gente? Mas lá, se não me engano, a gente teve 3 tipos de interpretação. Então, é o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? Então, toda aquela tipologia que você fez antes, você vai trazer agora e vai relacionar, né, aquilo que você obteve como resposta dos seus estudantes com o referencial teórico que você está utilizando. E por fim, a argumentação, que é o passo 12, não são processos também, né? A classificação da aprendizagem, que são 5 classificações, tá bom? Então vamos olhar. A argumentação é o momento das inferências, né? Então, se você estava pensando até agora que você vai colocar para fora mais ainda os seus pensamentos. Então, exige muito, né, da nossa capacidade de reflexão crítica, tá bom? Então, tá aqui, ó. A gente tem a classificação da aprendizagem, né? Então, superação, aprofundamento, retrocesso, estagnação e finalização. E a gente vai trazer as inferências. Eu trouxe aqui algumas inferências clássicas que podem ser utilizadas, mas obviamente vocês vão ter outras inferências que fogem um pouco dessas aqui, que acrescentam, que são distantes dessa, tá certo? Então, dessas que estão aqui. Então, fiquem atentos, porque as inferências, elas são muito particulares, né? E específicas do grupo com o qual você está trabalhando, tá bom? Então, fica atento. Na superação, né, a superação pode ter ocorrido devido à utilização de uma sequência didática que utiliza uma metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação inovadora, pautada no construcionismo e na tecnodocência. Isso geralmente acontece nas minhas pesquisas, porque eu trabalho com sequência didática e estou olhando o antes e o depois da aplicação dessa sequência didática. Então, a superação pode ter ocorrido por causa disso. Em relação ao aprofundamento, ele pode ter ocorrido devido à utilização da mesma sequência didática. Então, o argumento da inferência é o mesmo, tanto para a superação quanto para o aprofundamento, né? No retrocesso, a justificativa, sim, ou então uma inferência que pode ser tirada é que, como ocorrem desequilibrações no processo de aprendizagem, é possível que alguns estudantes retrocedam na compreensão conceitual. Retroceder não é um aspecto negativo, tá? Tá aqui, ó. De aprendizagem, apenas mostra o movimento cognitivo dos estudantes dentro desse processo. Então, você pode utilizar aí Piaget, Papert, Vygotsky, Ausubel para justificar, né, esse retrocesso, tá bom? A estagnação. Justificar a estagnação da aprendizagem como algo a ser repensado para a sequência didática, tá? Como algo negativo diante do que pode ter causado essa estagnação. Então, para nós, a estagnação é aquilo que não se deseja, certo? Não gostaria que os alunos ficassem estagnados. Se aconteceu, então, talvez alguns elementos da sequência didática precisam ser revistos.
No entanto, existem outras variáveis no processo de aprendizagem que não dependem de elementos externos, dependem de elementos internos do próprio sujeito, tá bom? Então, isso também precisa ser levado em consideração quando se falar das inferências. Trazer motivos aí da aplicação da SD que podem mostrar esses elementos, né, que eu tô falando. Então, ó, apatia dos estudantes, falta de infraestrutura da instituição, falta de flexibilidade curricular da instituição, dentre outros aspectos, tá? E a finalização. Justificar a finalização da aprendizagem como algo favorável na aplicação da SD, tá certo? Da sequência didática. Não houve influência negativa da sequência didática no processo de aprendizagem. Uma vez que os estudantes já tinham internalizado o conceito, a sequência didática não trouxe desequilibrações desnecessárias, tá certo? Então, não precisava haver um avanço, mas foi interessante porque não houve um retrocesso, né? Então, essa inferência aí é importante de ser considerada quando for fazer a argumentação nesse gran finale, tá bom? E assim, né, você termina o processo de análise de dados. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai escrever, né, o relatório contendo os resultados, né, mostrando aí, né, o passo a passo de como você fez isso, né, e quais são os resultados parciais. Eu vou elaborar um outro vídeo, né, já está em fase, né, de elaboração na realidade, para que vocês tenham acesso de como escrever esses resultados a partir desse processo de análise. Mas, para que a gente possa finalizar assim de uma maneira bem lúdica, né, eu fiz uma comparação entre os 12 passos do processo de análise com os 12 trabalhos de Hércules, né? Se vocês não conhecerem os trabalhos de Hércules, procurem, porque são interessantes, né? E quando a gente fala que o trabalho é hercúleo, né? Vocês sabem que o trabalho é árduo, difícil, né? É penoso em algumas vezes, né? Tem as que a gente cansa, e é bacana olhar para saber o que a gente ganha com isso, né? Então eu fiz uma listinha aqui das coisas, das lições, né, aprendidas, né, que vocês podem ter quando passam por esse processo de análise. Então isso é para levantar o astral, né, e vocês se sentirem bem porque estão passando por esse processo, tá bom? Então o primeiro deles é a força interior, tá? O que você ganha? Com a força de vontade e determinação, você tem então uma superação aí dos obstáculos, né? Porque força de vontade e determinação são essenciais, tá bom? Coragem, precisa de muita mesmo para fazer uma análise assim, né? Encarar os medos e agir mesmo diante do desconhecido. Perseverança, isso é demais. Enfrentar dificuldades e obstáculos sem desistir de seus objetivos. Em frente, gente, não desista não. Dá uma descansadinha no dia seguinte ou em outra hora, você vai lá e pega de novo. Humildade, reconhecer que precisa da ajuda dos outros, não é possível vencer sozinho. Aqui a figura do orientador é muito importante, mas os amigos universitários também ajudam muito, né? Então quem já passou por esse processo pode também estar contribuindo, peça ajuda. Autocontrole, controlar a raiva e a impulsividade auxiliam na disciplina e no autocontrole, né? Então o negócio tá te deixando estressado, fora do prumo, respira, para um pouquinho, né? E não deixa a raiva ou a impulsividade tomar conta de você. A adaptabilidade. Adaptar-se a novas situações ajuda a desenvolver novas estratégias. Então, você vai aprender a se adaptar, né, dentro do seu processo de aprendizagem. A gente está olhando a aprendizagem dos outros, mas tem a sua, né? Tem também, né? O que você vai fazer? Então, aprenda a se adaptar. E a superação, gente, dos próprios limites, né? Empoderar-se a partir da superação, provando para si mesmo o seu potencial. Não tem coisa mais prazerosa do que a gente se superar, tá certo? E mostrar para nós, né, o quanto é que nós conseguimos e podemos. Eu acredito muito em vocês e acho que vocês têm condições plenas de fazer essa análise de dados acontecer, tá bom? Então isso aqui é só um mimo, um presentinho para vocês no final.
Coloquei aqui as referências, tá certo? Então, eu deixei aqui a referência da revista Concilium, que foi onde a gente publicou algo semelhante, mas como a gente está num processo de aprimoramento, né, desse processo de análise de dados, né, vocês vão ver algumas coisas diferentes nessa publicação de 2024, tá bom? Então, fiquem atentos aí, porque essa publicação tem diferenças em relação a essa que eu mostrei para vocês agora, tá bom? Mas tá aqui a referência máxima da análise textual discursiva. Eu recomendo a leitura do livro para vocês verem as diferenças. E a do Zabala, como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula, mas existe uma outra referência mais interessante do que essa, tá certo? Do Zabala, que vocês podem procurar, que tem a ver com a prática do ensino, tá bom? Então, as referências do Zabala vão explicar melhor o que são esses conteúdos conceituais, factuais e procedimentais. Veja que o Zabala não trabalha só com esses três, ele trabalha com 4, que também tem os atitudinais. Então, quem tiver disposto a trabalhar com esses elementos subjetivos também pode pesquisar no Zabala, tá bom, gente? Então, nós estamos aqui na Tecnodocência. Acessem o nosso site para conhecer um pouquinho mais, inclusive esse vídeo está no nosso canal do YouTube, tecnodocência.virtual.ufc.br, e o nosso e-mail, tecnodocência.lab@gmail.com, para quem quiser conversar um pouquinho mais de perto conosco, né, para saber alguns detalhes a mais, dúvidas que vocês tiverem. É claro que vocês podem também colocar nos comentários desse vídeo no YouTube, né? Fazer um like, né, se vocês gostaram, para que a gente possa produzir mais materiais e ajudar vocês nesses processos, tá bom? Tudo de bom para vocês. Levem, né, para a vida os processos de análise de dados, não só, né, na pesquisa, como também em sala de aula.